Boa tarde para você que nos recebe aí na sua casa. Mas que é isso, gente? Mas que honra, hein? Tá na sua casa. Estamos aqui entrando na sua casa, com licença, batendo na porta, apertando a campainha, o Entre Família chegando junto. Boa tarde, Carol. Boa tarde para você aí. Que bênção. É uma honra mesmo poder fazer parte da sua tarde, seja onde você estiver. Agora temos as mamães que são professoras agora, sabia? Sim. Tá dando aula em casa, aqui, ó. A gente aqui. só não recebe, só não tem pagamento, mas vai dar tem certo. coisas a fazer aí, né? E você acostuma o seguinte, esse menininho de 9 anos que você carregou aí e tal, um dia vai dizer assim, você não me ama. Mas não é o tema de hoje. Não acredita nisso e tal, porque a gente vai falar justamente sobre já dá aquela limitantes. Limitada, né? A mãe fala assim, nossa, eu tenho medo quando meu filho crescer, ele pode fazer isso comigo. Tarará. É uma crença limitante. De repente até a mãe dela fala assim, você não está criando essa criança? Você está criando, de repente, olha o que ele está falando, ele vai subir nas paredes. E você sabe, Cris, que muitas vezes, muitas dessas crenças limitantes, elas são plantadas na infância. Você não é bom em esporte. A pessoa cresce, tá ali, não consegue. Você não é criativo. Olha, você não é rápido, você é lerdo. Vai falando, né? Você é burro. Opa! Quando a criança vai ouvindo tudo isso, vira aquele adulto que, ok, casou, tá tranquilo, trabalhando, mas ele sabe que tem alguma coisa que amarra, prende, faz com que ele não consiga evoluir. Você de casa, de repente, mas Cris, parece tão verdade, e parece mesmo. Você acredita que não é capaz, você acredita que não vai fazer nada, é a chamada verdade mentirosa. E você sabe que muitas vezes isso não tá no consciente, né, Cris? Não, em nenhum momento você verbalizou, falou assim, não sou criativo. Você só não vai pegar uma tesoura para fazer alguma arte manual, só isso. Mas você nunca verbalizou isso. Mas será, Carol, que tem como reverter? Tem Tem como sair, quebrar essa verdade mentirosa e eu encarar, saber se realmente eu posso, mas pela minha experiência. E como faz para que a gente não passe isso adiante para os nossos filhos, hein? É hoje aqui no Entre Família. Mas a gente começa o programa com informação, né, Cris? Exatamente, pode rodar a vinheta. Vamos para Taubaté, ver aí o movimento do bem que está acontecendo naquela cidade, mas está acontecendo, começando em Taubaté, se expandindo para o Brasil todo. Por isso, hoje, nesta tarde, nós vamos falar com Jaqueline Fogaça, que é gestora de uma escola, a Escola do Mecânico. O que será que tem a ver a Escola do Mecânico com esse momento que a gente está vivendo aí, Jaqueline? É movimento do bem, é isso? Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, isso mesmo. É um movimento movendo vidas. E o que ele consiste é a doação de 300 bolsas de estudos, né, na modalidade EAD, de 3 cursos. Instalação de película, que é o Insufilme, elétrica básica e também metrologia. Jaqueline, deixa eu só entender. Deixa eu só entender, você vai falando aí pra gente, nós vamos entender esse processo. Então, quer dizer que tem a disponibilidade aí das pessoas, enfim, de quem no Brasil todo, aprender uma nova profissão nessa época que a gente está vivendo, que muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas não sabem para onde ir, o que fazer. Eles podem aprender uma profissão relacionada às automotivas, né? A área automotiva, então, películas e outras áreas que você está falando aí. Como é que eu consigo essas informações para me cadastrar? Eu quero saber como faz. É muito fácil, você acessa a página da Escola do Mecânico e o próprio site vai te direcionar para esse cadastro. Aí a pessoa vai colocar seus dados e contar um pouquinho da história dela nós temos um comitê e eles vão analisar todos esses cadastros e ver quem realmente merece ganhar essa bolsa de estudo. E de onde surgiu essa ideia, né, de expandir o conhecimento para tantas pessoas? Por que oferecer bolsas de estudos para as pessoas que muitas vezes estão distantes de vocês aí de Taubaté, que muitas vezes não conhecem muito bem, só sabe ali porque escreveu um pouquinho da história? De onde surgiu essa ideia? Na verdade, estamos passando, né? O mundo todo está passando por um momento bem difícil, onde está tendo muito desemprego, as pessoas que querem ser recolocadas no mercado, e surgiu essa ideia e está sendo bem legal. Então, a pessoa pode acessar lá, né? escoladomecânico.com.br
E ali ela vai colocar os dados dela, informações, a história, dizer assim, olha, eu quero uma bolsa porque eu preciso me profissionalizar, eu moro aqui no norte do país, eu estou sem emprego, estou sem condições, eu preciso voltar para o mercado de trabalho. E ter o acesso à internet e vai conseguir acessar essas aulas. Isso, o curso ele é totalmente, né, EAD, é ensino à distância, mas no final dele vai ter uma aula prática em uma das nossas unidades. A Escola do Mecânico está quase em todo o Brasil e a escola mais próxima, da onde a pessoa for, ou do estado de São Paulo, de Santa Catarina, Porto Alegre ou até mesmo em Recife, se ela for de lá e for premiada, a aula prática ela vai estar fazendo numa dessas unidades. Vou fazer aqui um desafio do Entre Família ao vivo, hein? Eu vou pedir, hein? Porque o Entre Família a gente pede mesmo, ó. Eu tô lá morando lá no norte. No norte não tem unidade, não, da Escola do Mecânico, mas eu queria tanto ganhar. Minha história é excelente. Olha, eu tenho uma família, eu preciso disso. Será que a Escola do Mecânico dá um jeitinho para eu conseguir ou não? Ah, consegue. A parte teórica é a certeza que você vai conseguir, tendo acesso à internet. Aí a parte prática que talvez seja um pouco mais difícil. Pode ser que tenha algum parceiro da escola naquela cidade e a pessoa ceda para ir fazer a aula prática no local. Tá aí uma solução ótima, Jaqueline. Muito bem. Jaqueline, muito obrigada, parabéns pela iniciativa. Nós agradecemos aí por você compartilhar essas informações tão importantes. Eu que agradeço. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Oportunidade, hein? Olha lá, fica atento aí às oportunidades batendo na sua porta, viu? Não ache que você não é capaz, não. Olha, uma crença limitante, viu? Você é 100% capaz. Continua aqui com a gente. Hoje nós estamos falando sobre crenças limitantes e tem um profissional para tirar todas as suas dúvidas em relação a esse assunto. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família e esse tema é aquele programa que vai dar o que falar. De repente você começou a fazer uma matemática já na abertura do programa. Cris, eu quero aprender um pouquinho mais. Eu até estou pensando, será que é uma verdade ou será que é uma estrutura que criaram? Dá uma analisada na tua infância, vê o que de repente papai falou, professor... Não lembra, às vezes a pessoa, professor, muitas vezes, né, uma atitude pequena ali do professor, você não é capaz... Enfim, né, não vamos aqui dar spoiler de nada do que você vai assistir hoje aqui nesse programa, ainda tem muitas experiências que vão ser compartilhadas. Mas nós queremos mesmo ouvir a sua experiência. E aí, conta pra gente, será que você tem alguma crença limitante que você superou? Conta como é que você usou, que estratégia foi essa que você conseguiu transpor esse desafio aí psicológico, né? Outra questão também, será que você tem técnicas para descobrir se isso foi implantado? Ou é realmente uma carência sua, uma limitância da pessoa? Olha, eu tenho meus limites também, Sim, tem coisas que eu não consigo e tal, ok. que eu sei... Mas tem coisas que pode ter sido construído. Como descobrir? Está com dúvida? E às vezes, eu não quero me expor, não quero colocar, eu quero abrir o coração. Tranquilo. Eu quero colocar aqui a história da minha vida. Então coloca anônimo. Agora, se você quiser colocar o nome, manda o nome e a cidade para a gente mandar um abraço. E o telefone é fácil. O WhatsApp é o 12 98315 0249. 12 983150249, a nossa profissional está esperando. Inclusive, no programa, vai ter uma história de alguém que tinha uma crença limitante também. Hoje é dia de terapia, bora lá. Vamos lá. Consultar. Vamos embora. E ela que está voltando ao programa, já esteve aqui conosco. Efeito bumerangue, O efeito bumerangue, a gente fica feliz que conseguiu nos suportar e voltou. Tá com um sorriso no rosto e tudo. Isso é importante. Não é uma crença limitante. De repente ela fez assim, ó, eu não posso voltar. Eu não vou conseguir. Mas veio e vai... Brincadeiras à parte. É a Cristina Maria Martins Sabará, psicóloga clínica, tem um sorriso calmo, aquela pessoa que já ela fica... passa calma pra gente. Passa essa calmaria. Cris, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Obrigada por eu estar de volta aqui. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos conversar um pouco, né, sobre esse assunto aí que é tão abrangente, né, sobre as crenças limitantes. Muitas vezes a gente, de fato, né, a gente se limita por situações tão pequenininhas que se tornaram enormes na nossa vida, né? Sim. O que seria exatamente uma crença limitante? Só para a gente conseguir dar um início ali. Olha, as crenças limitantes, então, elas são afirmações
nós fomos aprendendo ao longo da vida, né? E fomos considerando essas afirmações como verdade absoluta. Essas crenças limitantes também, elas podem ser crenças que nós vimos, ouvimos, né? Que são aquelas crenças semânticas. Nós ouvimos falar, vimos acontecer perto de nós e só de ver e ouvir falar nós já acreditamos. E tem as crenças que são vivenciais, aquilo que nós realmente vivenciamos ao longo da nossa vida, na nossa história, e aquilo também se tornou uma crença limitante para nós. Né? Então, são situações que elas vão realmente nos limitar, nos impedir de seguir adiante, de tomar uma atitude para que aquilo se reverta. Tem algumas coisas que com a vida a gente vai lembrando, tipo assim, eu lembro leite com manga, melancia com não sei o quê e tal, e de repente você fala assim, quando você toma aquele leite com aquela manga, aquele mundo cai. E se você engolisse aquele chiclete? Hoje eu já não passo. Já começa a se despedir dos amigos, fala amanhã você não me espere no futebol. Não, o chiclete, foi o chiclete. Não, engoliu o chiclete, porque ele gruda as tripas. Né? Não, e eu notei que eu fiz um papo esses dias com o Davi, e há 1 ano e meio atrás, ele tem alguma crença? Ele deu um grito no carro, e eu me apavorei, né? Liguei o alerta, puxei para o lado, e ele estava demorando para dar notícia. Pai, acabei de engolir um chiclete. A gente dá risada, mas como essa afirmação, porque você está colocando um conhecimento, você está preenchendo a caixinha. É verdade absoluta. É uma verdade absoluta, porque alguém que está me passando isso está me afirmando. E já a Cris vai falar para a gente, mas agora é o momento da história, né, Carol? Sim, a Kênia, pedagoga, ela teve que agora nessa quarentena, assim como outros profissionais de educação, gravar alguns vídeos para os alunos. Mas será que ela era especialista nisso? Sempre fez? Gosta muito de fazer isso? Vamos descobrir como é que é um pouco dessa história? Oi, Kênia, boa tarde. Seja bem-vinda ao Entre Família. Oiê, boa tarde. Kênia, conta pra gente como é que é essa sua relação com os vídeos aí. Parece que você se dá bem, é tranquilo pra você, sempre foi, é isso? Não foi tão fácil assim. Eu sempre fui muito tímida e foi difícil no começo, principalmente a parte de falar para um telefone, sabe? Mas no decorrer do tempo a gente foi adaptando. Eu fui me adaptando com o celular e o positivo dos pais também sempre foi muito... A devolução dos pais sempre foi muito legal. Então eu fui me adaptando, fui gostando. Agora, a gente sabe no momento que você começou a gostar, se adaptar, que foi na quarentena, ou seja, te impulsionou a fazer isso, né? Mas em alguma fase da sua vida, você acredita que tenha ouvido alguma coisa, tem algo que te impedia a iniciar isso? Sei lá, vamos expor aqui nos vídeos. Justamente, mais a timidez, a falta... Eu sou muito péssima para falar em público. Enfim. Olha a crença limitante aí, ó. Então. Era bem limitante. Inclusive, na faculdade, na pós, ontem eu apresentei um trabalho na pós, eu estava aqui, toda trêmula. E eu vou conseguindo, aos pouquinhos, lidar com isso. E, querendo ou não, os vídeos têm me ajudado bastante. A produção diz que tem aqui alguns vídeos aí para que o Brasil possa ver se você está ok. Não, tô brincando, não vou julgar não. Tá aí arrasando e os alunos estão gostando, os pais estão gostando também. E como é que você se sente ao superar aí esse desafio? É super interessante o me ver um pouco diferente, ver que eu superei isso. O dar aula para uma criança é uma coisa. O ver você dando aula é outra coisa. Você consegue ver detalhezinhos básicos. Então, eu estou me corrigindo, eu estou aprendendo bem mais. Tá sendo maravilhoso. Kênia, perguntar para você o seguinte. Oi. Você já está com um perfil bem de youtuber aí. Olha só, de repente, ao superar essa crença limitante, de repente até starta assim, olha... Eu vou criar até... Olha, era uma crença limitante, agora vai virar até uma oportunidade de uma renda. A gente sabe muito bem hoje o que as redes sociais, com abrangência e tal. E quando você olha para trás, você, rapaz, eu estava até perdendo tempo. Eu não sei se paira esse tipo de pensamento, de também já está pairando novos horizontes ao superar essa crença limitante.
Ai, eu não sei não, esse negócio de youtuber. Ela já põe a mão no rosto, Mas- assim, não, isso aqui não é pra mim, não faça isso. Não, eu já pensei sim, até né, nessa empolgação toda de fazer os vídeos, pensei, vou continuar futuramente. Eu estou fazendo uma pós já que trabalha um pouco a dificuldade de aprendizado, por que não trabalhar justamente dentro desse contexto, publicando um pouco de conhecimento para professores, para mães e tudo mais. Realmente estou pensando, mas não vai saber se não dá certo, mas não custa nada tentar, né? E se der certo, você tem que mandar royalties aqui pro Entre Família, que acreditou em você, falou que você podia, era capaz, viu? Você vai falar assim, nossa, eu fui num programa que foi, assim, divisor de águas na minha vida. Com certeza. Se der certo, estamos juntos. Agora, Kênia, quando você fala, né, olha, eu não sou muito boa em falar em público e tal, como é a sua família? Sua mãe é comunicativa, seu pai, seus irmãos, e você é a única tímida. Como é que é o histórico aí da família? Minha mãe é super... Assim, ela conversa com tudo e com todos. É uma característica minha mesmo. Eu sou bem tímida. Inclusive, quando eu estou sob pressão, é muito difícil eu falar. Mas quando me conhecem, sabem que eu sou uma tagarela. Vai soltando, igual aqui você já está em casa, né? Tá tranquilo com a gente. Kênia, muito obrigada por compartilhar com a gente suas experiências, por compartilhar aí seus medos, né? Porque a gente tem medo, né, de fazer coisas novas, isso é comum, é normal, e que você tenha sucesso aí na sua empreitada com os alunos aí nessa fase que a gente precisa tanto dessa criatividade dos professores. Eu que o diga. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Espero que a experiência seja boa para todo mundo, para todos esses professores que estão nessa linha que não é fácil. Não é fácil e nós, pais, já estamos admirando a educação, os professores. Eu acho que quando passar essa pandemia, muita gente já vai logo para a pedagogia, já vai ser a primeira opção ali da faculdade, porque, olha, parabéns. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada eu, tchau, tchau. Você viu aí a Kênia, ó, superando os desafios? O que você acha que você não pode fazer? Conta aí pra gente, participe, viu? 0 Operadora 12 98315 0249. Nosso objetivo é que você saia deste programa fazendo tudo o que você acha que não era capaz, ok? Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. De volta com Entre Família, hoje falando sobre crenças limitantes, viu? Pode ser que alguém um dia fale assim, olha, você não tem dinheiro. Mas você vai falar, isso não é limitante não, de fato. É que não tem, não é uma crença não. Tá, tudo bem, isso não é uma crença, né? Mas alguém disse para você, olha, você é um péssimo administrador financeiro. Você não sabe não. Você guarda dinheiro? Imagina, pobre... Ó, já viu essa máxima aqui, ó? Pobre não guarda dinheiro, meu querido. Pobre, ele come e dorme. É isso que pobre faz. Já ouviu essa conversa aí? Para com isso, meu filho. Isso é uma crença limitante. Já pensou? Pobre pode guardar e deve guardar, inclusive, né? Porque o futuro é muito incerto. E quando acontecem situações como essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, quem é o primeiro a estourar a ponta da corda? Qual é? É a gente aqui. Então, tem que se, assim, esmerar nesse assunto de educação financeira. Quer ter educação financeira? Deixa ninguém falar que você não pode, não. Eu vou falar agora para você, você pode. E pode, inclusive, pedir essa revista Saldo Mais, que vai de graça para sua casa. Aqui tem informações muito importantes para que você tenha educação financeira e passe esse conhecimento para os seus filhos, para que eles saibam que eles podem, sim, se desenvolver financeiramente. Vai pedir? Então vai lá. 0 Operadora 12 2127 3121 ou através do WhatsApp. Presta atenção aqui no número, porque mudou, viu? 0 Operadora 12 9824 4449, ok? 0 Operadora 12 9824 4449 para você pedir assim essa revista que vai de graça aí direto para sua casa. Não perde essa oportunidade não, viu, Cris? Por acaso tem gente aí contando quais são as crenças limitantes aí? Aqui nesse programa o povo, né, coloca a boca no trombone. O povo fala com certeza e continua mandando a sua participação, tá? DDD 12 98315 0249. Ontem, quando eu fiquei sabendo desse tema, eu disse, olha, que tema importante. Então não perde tempo, gente. Eu tô aqui do meu lado, olha só quem está aqui do meu lado.
aqui a Cristina Sabará, nossa psicóloga. E além das participações, que já a gente vai responder, o pessoal mandou algumas perguntas em vídeo aqui. E agora, Cris, vamos analisar aqui essas crenças limitantes. Então, a nossa primeira participação do Povo Fala... Gostaria de contar um pouquinho do testemunho da época quando eu era criança. E a minha fase de adolescência também. A minha mãe sempre criou a gente só. E ela vivia falando que eu era burra, que eu não ia ter capacidade de ter as coisas. E hoje, eu tenho minha profissão, tenho a minha família. E tenho pessoas que acreditam no meu potencial. Meu esposo, a primeira vez que ele me falou que eu era inteligente, eu até falei para ele, deixa de brincadeira, porque de tanto que eu escutei que eu era burra, que eu não iria conseguir as coisas, isso ficou na minha mente e eu carreguei na minha vida. Até que eu decidi acreditar nas palavras do meu esposo e ver que eu podia muito mais. Gente, que dó, que coisa, quão forte, anos, né? Quantos anos. E olha só, a nossa amiga aqui, muito obrigado, querida, por ter mandado pra gente a participação. Como é bom, a gente viu a emoção de você, deu a volta por cima e ainda está ajudando outras pessoas em casa a dar a volta por cima. Cris, ela chegou a datar, você viu ela falando assim, ó, a primeira vez que o meu esposo falou que eu era uma pessoa inteligente, eu disse, deixa disso, ela mesma, né? Não acreditou, Não né? acreditou. E olha só que interessante, assim é o funcionamento das crenças, elas têm um ciclo, né? Então, eu ouço ou eu vivencio uma situação e aí eu acredito e acabo introjetando então aquilo e aquela crença se materializa. E ao longo da vida, eu mesma vou reforçando essa crença, né? Acreditando cada vez mais que ela existe. Então, olha, você é burra, você é burra. E aí a pessoa, eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra. E foi tendo isso como verdade durante a vida, né? E uma coisa muito interessante, que aí ela decidiu, então, que ela ia fazer diferente, né? Que ela foi estudar e foi fazer algo diferente. Então, a mudança da crença é isso, né? É você ter uma ação que vai reverter aquilo, né? Uma palavra muito interessante para a gente mudar esse sistema de crença é transmutar, que faz parte lá da química, né? Você pega um elemento químico, mistura com outro elemento químico e vai surgir um outro elemento químico. Então, você vai pegar todas essas mentiras que te disseram e você vai colocar a sua verdade. E ali vai surgir, então, um outro elemento químico, né? Que é você tendo ações, você transformando, ressignificando a sua própria vida. Agora, Cris, só para a gente fazer uma questão pedagógica, então eu pego esse menininho, 5 anos, certo, e coloco um rótulo nele. Então, esse rótulo faz com que ele desista, porque todos nós temos limitações de verdade. Sim, Só que ele desiste de saber se ele tem ou não. Então, ele desiste o tempo todo. Aí chegou um marido e quebra esse ciclo e diz, vamos tentar? E ela começa um processo, só que ela teve um hiato aí de 20, 30 anos até mostrar que ela realmente não era uma pessoa burra. Então, existe esperança para essa pessoa quebrar um ciclo e ter as próprias experiências de acordo com as verdades verdadeiras. Sim, existe e todos nós, né, vamos quebrar isso. Todos nós temos capacidade de transmutar, todos nós temos resiliência, né, somos resilientes, temos a capacidade de mudar, mesmo nas situações mais adversas, nós, seres humanos, nós temos a capacidade de superar. Basta, né, nesse caso, basta uma força de vontade, basta eu querer, basta eu ressignificar tudo isso e com certeza vai dar certo. Muito bem, você de casa aí está gostando? Vamos lá então, o Povo Fala, mais uma situação na tela. E aí, galera que tá assistindo Entre Família, eu pedi para participar desse Fala Povo, para contar para vocês um pouquinho da minha história com esse negócio de crenças limitantes. Tudo começou quando eu entrei na faculdade de jornalismo e comecei a estagiar em uma TV lá em Pernambuco, e eu achava que eu era desorganizada e que eu não era criativa. Passei a vida acreditando nisso, até chegar no estágio e começar a tomar bronca por ser organizada demais e querer as coisas com antecedência, acreditam? E não parou por aí não. Quando eu cheguei aqui na Novo Tempo,
logo que eu comecei, cerca de 6 meses depois, a trabalhar com a Patrícia Piper, vou pedir ao nosso editor para colocar a carinha dela aqui. Essa diretora do programa Entre Família acreditou em mim e que eu seria capaz de produzir as dinâmicas que vocês assistem todos os dias aí no estúdio. Gente, não foi fácil aceitar esse papel, porque eu tinha uma crença limitante de que eu não seria capaz de criar. E olha só, eu não sei se vocês gostam tanto quanto eu, mas eu acredito que sim, porque a gente se diverte muito fazendo. E eu acho que vocês se divertem muito assistindo. Então eu acabei descobrindo que eu era organizada e criativa. Olha só. Gente, que legal! Olha, Aninha, ó, parabéns, está se aventurando agora nas matérias e tal. E aí, viu, Patrícia? Quebrou o ciclo, Patrícia. Patrícia aí está discipulando. Obrigada, que bacana. Patrícia. Patrícia que nos ajuda quebrando ciclos aí. Mas olha a alegria de alguém que foi quebrando ciclos em várias áreas. E é importante comemorar, porque eu acho que tem outras áreas que eu posso dar uma melhoradinha. Então, eu acho que libera uma dopamina, vai viciando essas conquistas aí. Duas áreas, né? Organizada e criativa. Essa é uma crença que muitas pessoas já ouviram, as pessoas, né? A maioria aí que estão nos assistindo, acredito que já ouviram, né? Você não é organizado, você não é criativo. E a própria pessoa fala, né? Eu não sou criativo. Mas você viu que ela foi indo, né? Ela foi acreditando, foi tentando e ela descobriu que, na verdade, sim, ela é muito organizada e muito criativa, né? Toda a criatividade aí dos quadros, a gente pode comprovar, então, a criatividade dela, né? Que então, benção. olha só a mentira que foi dita para ela. E uma coisa muito importante das crenças é que a gente não precisa acreditar. Se foi algo que foi dito para você, você não precisa acreditar. Né? Porque assim, as pessoas dizem coisas para nós carregadas de emoções, de sentimentos, com os próprios valores delas. E a gente não precisa acreditar em tudo. Né? A gente precisa olhar, aquela pessoa me disse algo, mas baseado em quê? Né? Baseado em quê que essa pessoa me disse algo? Ela me disse algo porque ela estava nervosa no dia? Né? Ela já me viu fazendo aquilo que ela disse que eu não sou capaz de fazer? Né? Porque às vezes a pessoa joga uma palavra e o outro acaba pegando para si, né? E materializando isso, mas não necessariamente que isso seja uma verdade. Vamos calcificar essas palavras aí, inclusive com empatia. Olha, ela não está no dia bom e tal, eu vou pegar, vou até dar uma avaliada, ver se eu posso melhorar nessa área e de repente usar isso como um trampolim. Agora não para, hein? Temos mais uma participação aqui no Povo Fala, tá imperdível, estou gostando, hein? E para mim está sendo uma surpresa, eu também não acompanhei. Vou acompanhar juntinho com você. Mas um Povo Fala, tá muito bacana. Teve uma situação uma vez que aconteceu comigo, que minha professora da autoescola, ela ficava falando, o seu lugar tá garantido na recuperação. E aí eu fiquei muito triste. Aí eu pensei, se ela tá dizendo isso, eu posso mostrar pra ela que eu consigo. E aí eu estudei, consegui passar. E quando uma pessoa faz isso comigo hoje, eu tento ir correr atrás pra mostrar pra aquela pessoa que eu não sou daquele jeito. Gente, parece que combinou justo com a última fala que você teve aqui, né, Cris? Sim. E eu queria perguntar como que ela conseguiu, porque eu vejo muito da rede de apoio. Por exemplo, eu também nasci num bairro simples e tal, e a maioria dos colegas falavam que os meus sonhos... Cris, você está brincando, rapaz, você vai trabalhar no rádio. Na época, queria trabalhar em uma rádio comunitária. Só que o que me ajudou muito, às vezes, foi com que o meu pai estabeleceu. Cris, você pode... A gente está aqui, tem as nossas limitações, vai ser mais difícil para você, mas parece que as verdades que o meu pai falavam tinham mais vez na minha vida do que o restante dos meus amigos. Será que a base dessa menina que falou aqui ajuda muito nela dizer assim, não, eu posso e vou mostrar ainda que posso? Com certeza. E é aquele exemplo que a gente deu, né? Ela não acreditou no que foi dito para ela. Sim, a base é muito importante, a rede de apoio é muito importante, você acreditar em si mesmo é muito importante, né? As pessoas, porque as palavras, tanto positivas quanto negativas, vindo de pessoas que são da nossa inteira confiança, né? Pais, parentes, professores, cuidadores, né? Pessoas da nossa família, pessoas que cresceram com a gente. Adultos, né, quando nós somos crianças, vem um adulto, né, e diz algo para a gente, nós acreditamos porque nós confiamos naquele adulto. Nós somos crianças ainda, né, não temos experiência de vida. O que aquele adulto diz passa a ser uma verdade. Então,
tanto palavras positivas quanto palavras negativas também. Mas como você fez, provavelmente ela teve uma rede de apoio e ela preferiu ficar com o positivo, acreditar mais naquilo que era positivo do que no que era negativo. Então, o negativo não teve tanto peso para ela e foi até desafiador. Né? Ela ouviu aquelas palavras como um desafio. Não, ela está falando que meu lugar está garantido, então eu vou mostrar para ela que não está garantido, né? E conseguiu, então, vencer aí mais uma palavra negativa, né? Que coisa boa. Então vamos a mais uma situação aqui no nosso programa. Olha a responsabilidade que você tem aí como rede de apoio e vamos quebrar os ciclos. E se você não faz parte também de um quadro familiar, quebre esse ciclo no teu trabalho, não deixa ninguém ser massacrado. Vamos bola para frente e vamos mais um quadro especial aqui. Eu trabalhei 27 anos com criança, 27 anos. Adolescentes, jovens e idosos. E quando eu cheguei nessa instituição, eu fiquei desesperada, porque eu não sabia o que fazer, né? E um dia, conversando com um dos diretores, eu descobri que ele também não me queria lá. E ele falou que não era da vontade dele, que ele achava que eu não era capaz de liderar uma equipe com 25 pessoas, que eu era capaz de desenvolver um trabalho bom com as crianças e com as famílias. E eu vi naquele momento como é difícil quando as pessoas não acreditam na gente. Eu poderia ter desistido, eu poderia ter saído naquele momento frustrada. É difícil quando as pessoas não acreditam na gente, mas é muito mais fácil quando Deus acredita. E eu acredito em Deus que capacita as pessoas. E eu posso dizer que durante esses 5 anos, quem me ensinou e quem me deu graça para trabalhar ali foi Deus. Então, assim, o que eu deixo para as pessoas, não se limite para aquilo que as pessoas acham que você não é capaz, que você não pode. Você pode todas as coisas, mas se entrega a Deus, coloca Deus na direção. Você vai ver que fica muito mais fácil. Cris, que presente, hein? Que presente a gente recebeu com esse quadro. Parabéns, em produção. Sim. Gostei por demais. Ó, Kimberly, né? O pessoal da produção, joia. Estou aqui como espectador também. E o que eu achei importante é que, às vezes, pessoas que nós temos referência, pai, mãe, mas tirando desse ciclo, né, do nosso primeiro contato familiar, depois nós temos uma pessoa importante, por exemplo, os professores, e aqui nós temos um cargo de chefia. E um conselho para talvez alguém agora, que até no momento pandêmico, está debaixo de uma hierarquia como essa, é claro que agora a gente está com pouco emprego, a gente não pode trocar, mas às vezes é até saudável depois ir procurando, porque se você está debaixo de uma hierarquia que tem esse tipo de olhar para você, não é saudável às vezes nem provar para esse chefe, essa cabeça mais fechada, mas provar para si mesmo que você pode e procurar um outro horizonte onde as pessoas te aceitem, te dê oportunidade. Eu acho que é mais ou menos assim também, né, Cris? Sim, se é possível fazer isso, sim, a pessoa pode procurar, sim, outros horizontes, ampliar, né? Sempre ampliar, porque de repente a pessoa fica naquele determinado local ouvindo palavras negativas o tempo todo. E sendo que, de repente, fora daquele local existe um leque de possibilidades para ela, né? Então... Eu não sei você, Cris, você já viu alguma amiga sua, de repente ela namorava com alguém, era uma pessoa. E de repente ela começou a namorar outra pessoa, rapaz, como mudou, a pessoa foi para frente, começou a comprar. Ou um exemplo, tem mães que os próprios filhos estimulam a voltar a estudar, de repente no cônjuge não encontrou essa esperança, mas de repente vem um filho assim, ó, mãe, bola para frente. Então, olha, biblicamente a gente fala, né? Dá uma olhadinha como você se relaciona, tem aquelas pessoas que são mais tóxicas, que querem ver você mais embaixo. A gente já vai conversar mais sobre isso, a gente faz uma pequena pausa. E se você tiver alguma dúvida, não fique com ela guardada. Tem um problema do anonimato? Coloca sem nome aí a sua participação, nós queremos te ajudar. A Cris, aqui a nossa psicóloga, vai ler a sua participação. A gente faz uma pequena pausa e volta já já. De volta com Entre Família hoje, aprendendo, hein? Dando aqui um show, um espetáculo. Quem abriu o coração falou das suas crenças limitantes. Agora, existem algumas frases que a gente vai cultivando, ouvindo aqui e ali. Por exemplo, tudo que é bom não é de graça, não. Sabe, o que é de graça não é bom. Isso é crença limitante, mas porque aqui no programa que nós quebramos o ciclo. Começou pela diretora ali, né? Contratando já aqui a produção e falando assim, não, você vai fazer sim.
Aí a Aninha acreditou, tá que tá. Daqui a pouco ela tá... De vez em quando ela não dirige o programa aqui? Mas faz tudo. É isso aí, rapaz. Você Faz quer discipular, tem que quebrar os ciclos. Então vamos quebrar um ciclo. Já vou mostrar para você que tem algo bom aqui na minha mão. É a revista que já leva o nome do programa que você gosta, Entre Família. Agora aqui, ô Carol, dentro dessa revista tem muitas coisas que podem quebrar o ciclo. Um exemplo, tem uma mãe agora que está de professora em casa, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está se redobrando. E ela achava que ela nunca poderia Não, eu ensinar consegui, está tecnologia. conseguindo. Só que ela fala o seguinte, essas crianças estão sujando a casa. Não, mas isso é normal, porque o pai dele era assim, então ele vai arriscar a casa aqui até os 14 anos. Será que essa revista não pode ajudar, Carol? Claro, tem educação de filhos aqui para você, viu? Nada disso, não. Pode dar a buchinha na mão dessa criança, faz limpar essa parede e pega essa revista para ter mais informações de como educar os filhos. Agora, tem um outro ponto muito importante aqui nessa revista, dos 15 temas aqui, que é a comunicação, por exemplo. Tem gente que fala assim, olha, eu sei o que eu preciso falar para meu marido, mas como eu não sei me expressar muito bem, eu não sou uma pessoa que sabe me expressar, sabe? Eu cozinho, eu limpo, mas eu não sei falar. E aí, Cris? Vamos dar jeito, aqui tem comunicação, conversar e vários temas, emoções venenosas. De repente, essa crença limitante te deixou muito nervosa, lidando com coisas que não são de você. Você nem sabe quem você é, porque implantaram um eu que você não é. Cris, eu preciso dessa revista. Totalmente de graça. Você vai ligar agora para 0 Operadora 12 21 27 31 21. Mas, Cris, eu posso pedir pelo WhatsApp? Se facilita a sua vida, é claro que pode. Não se limite. 12 98244 4449. É muito 4, mas eu vou repetir para você. 12 98244 4449. Quase que deu uma travada, porque é muito 4, mas vai ser uma alegria quadriplicada chegar essa revista na sua casa, totalmente de graça, Carol. Não perde essa oportunidade. Agora, você também não pode perder a oportunidade de ficar assim, olha, bem antenado, viu? Bem antenado aí com o nosso quadro de imagem. Pode rodar o VT. Peraí que já vai vindo o VT, peraí que já tá chegando. Você vai ficar aqui, ó, antenado, ligadinho, porque a gente... Olá, hoje eu vou te ensinar a como dar aquela reformada na roupa que ela vai ter cara de nova. Mas antes disso, nós já demos essas dicas aqui, mas quando você for dar aquela geral no seu armário, primeira dica, você tem que ver se a peça está muito apertada ou muito larga. Se estiver larga e valer a pena, você vai e ajusta na costureira. Se estiver muito apertada, gente, uma das coisas mais deselegantes que tem não é nem questão se pode ou se não pode. É deselegante uma roupa muito apertada. Não fica bem acabado, fica estranho e dá aquela cara de nada de requinte, tá? Nada de chique e requinte, muito pelo contrário. A segunda dica é o seguinte, você tem que pegar uma peça e ela tem que combinar com 5 outras peças do seu próprio armário. Ou seja, você tem que montar 5 looks. Se não conseguiu montar, já é uma peça que vai ficar parada no seu armário. A outra sugestão é você pegar a peça e falar, vale a pena eu fazer um aplique de algum paetê, de algum brilho e ela vai ficar com cara de nova? Se valer a pena, você vai e mantém aquela peça e faz a transformação. E é sobre isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa blusa branca, quando eu comprei, ela não tinha detalhe nenhum. Aí eu levei numa costureira, isso daqui eu não conseguiria fazer, mas quem tiver habilidade de costura vai conseguir. Eu comprei já esta corda pronta, tá? Não é 1 por 1 que a gente aplica, é uma corda que você compra pronta. Em loja de aviamento, quem mora em São Paulo na 25 de março, mas quem não mora com certeza vai ter aquela lojinha de aviamento, botões, e você vai encontrar. Ou loja de artesanato também, artesanato. Tem muitas lojas de artesanatos boas. Então eu comprei essa fita e ó, você viu, ele tem que ter um arremate para dar um acabamento legal na blusa. Eu coloquei tanto na manga, que é uma manga que está bem bonita, faz diferença o brilhinho, e na gola. A outra blusa que eu peguei e também fiz essa transformação foi essa blusinha aqui, que ela era uma regatinha. Eu falei, ela tá com uma carinha tão de, né? O que eu peguei? Uma renda, olha que bonita a renda. E aí você vai e coloca e faz uma manga. Olha como ficou bonito. Eu também colocaria alguma coisa aqui na gola, mas vamos ver se no futuro a gente faz essa transformação. A outra sugestão é quando você tem uma calça jeans ou
uma bermuda, você vai primeiro na sua cozinha e olha o que você pega, um ralador. Esse eu peguei um pequenininho, mas você pode pegar aquele ralador de queijo, sabe? E aí você pode dar aquela lixadinha na sua calça jeans ou na sua jaqueta ou nos seus shorts. Mas cuidado, gente, não é todo lugar que fica legal uma calça rasgada ou um shorts. Você tem que ter um ambiente para utilizar. Dependendo do seu ambiente de trabalho, se é muito formal, esquece. Se não, você pode utilizar. Lembrando também que tem calças rasgadas que estão em lugares bem nada a ver, né? Então a gente tem que tomar cuidado também na hora de rasgar ou de comprar uma roupa já rasgada. Mas eu já fiz aqui, olha só, na borda, para dar aquele ar mais despojado. Você pode tanto usar esse quanto esse daqui. Então você começa, olha aqui como que vai dando aquele desgaste necessário. Também dá para você utilizar lixa de parede. Sabe aquela lixa que quando a pessoa vai pintar, ela utiliza para dar na massa corrida? Você também pode utilizar essa lixa. Então, eu estou fazendo uma bordinha diferente da calça. O que eu poderia fazer aqui nessa calça? Também fazer aqui, ó, no bolso, sabe? Cuidado para não se machucar, viu? Quando eu estava testando, eu dei uma raladinha no meu dedo. Ó, fazer aqui no bolso da frente. Essa calça, na realidade, eu tô pensando em transformar ela em shorts. Vamos ver. Ó, fica legal, né? Dá um acabamento diferenciado no seu jeans. É isso. Vou mostrar uma outra transformação que você pode fazer em camisas. Vou te dar algumas dicas com a famosa camisa branca. Primeiro você tem que ver se a camisa não está muito amarelada. Tenta tirar esse amarelo. Se não conseguir, às vezes é complicado você conseguir transformar essa camisa. Vai ficar um pouquinho feio. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ver se a camisa está legal e depois você vai comprar esse tipo de aplicação que você encontra, como eu já falei, em lojas de aviamento, ou se você mora em São Paulo na 25 de março, você pode escolher o que você quiser. Flor, estilo tribal, enfim, o que você preferir. Olha como fica elegante e tem todo um visual diferenciado com essa camisa. Aqui você não precisa muito de costureira. Você só tem que ter uma cola de tecido e aí você cola a aplicação que você escolheu. Tem essa rosa branca, essa rosa pink. Você também pode comprar renda. Olha como fica elegante você ter uma renda, né? Aqui você teria que ter uma renda um pouquinho maior. Você, Gi, tem algum problema deixar isso daqui? Não tem problema nenhum. Você só tem que escolher para qual lado, né? A minha mãe gosta muito das rosas para cima, como se estivessem nascendo. Então, fica muito bonito e diferente na sua camisa. Agora, vamos colocar a mão na massa, porque eu vou pegar uma blusinha aqui. Eu tinha um tecido de renda. Sabe aquelas blusinhas básicas que você tem em casa? O que a gente chama de t-shirt ou a trash chic, a podrinha. Nós já falamos dessa podrinha no programa Entre Família. Cortei aqui uma parte da renda branca e para você ver como dá para ser feito de forma simples, a gente vai colar aqui. Vê se a blusa já está lavada, porque você vai ter que deixar secando por um tempo. Você cola nas bordinhas, você coloca a cola nas bordinhas. Tem algumas colas de tecido que tem cor, toma cuidado, tá? E aí você dá uma espalhadinha com o dedo aqui. Tem o tempo ideal para ficar o tecido certinho, para ficar bem coladinho, para não sair nas lavadas. É isso.
pronto, a famosa podrinha com cara nova. Bom, espero que você tenha gostado. Essas são dicas para que você tenha uma roupa nova com aquelas mesmas que você tem em casa, gastando pouco. É só deixar a criatividade correr solta. Aprendemos a fazer muita coisa de forma virtual, entrevistas de empregos, reuniões e até mesmo, como a gente viu, alguns fotógrafos inovando. Bom, o que utilizar numa entrevista de emprego, numa reunião? O ideal é que você coloque a parte de cima mais neutra possível, evitar muita estampa, porque a gente às vezes tem um fundo que já tem muita informação. Segunda coisa, tomar cuidado com a luz. A luz ela não pode ser tão prejudicial, tanto na questão de técnica quanto para você. Se você coloca às vezes uma luz muito amarela ou muito branca em cima de você, vai dar uma impressão ruim. Você vai ficar às vezes com ar de cansada, negativo, meio que vai ficar uma sensação ruim. Aí se você coloca ainda uma roupa estampada, nossa, já era, não vai ficar legal. Invista em cores sóbrias e invista em cores, por exemplo, azul, verde. Eu evitaria muito o pink, sabe? Aquele rosa bem intenso, porque ele não é tão agradável visualmente falando. Principalmente numa questão como vídeo, foto. O ideal é você investir em cores mais sóbrias e cores como vermelho, verde, você está liberada a utilizar. Outra questão, em vez de assim, precisa usar blazer, os homens, precisa usar gravata? Não, não precisa, fica até estranho você utilizar. Todo mundo sabe que você está no ambiente da sua casa, então óbvio que você não vai atender como se você estivesse recebendo um amigo para um chá, enfim. Você tem que receber como se você estivesse sim numa reunião de trabalho, mas um pouco mais leve. Você não precisa ter um dress code, ou seja, um código de vestimenta tão pesado e tão tradicional. Então você pode investir em roupas mais leves. Para as mulheres, uma dica: evitar muito sem manga, não porque é errado, mas é porque fica visualmente ruim, não fica tão bonito sem manga. Então a gente tem que evitar aí alguns macetes para que você possa ter um visual mais legal. Lembrando que as cores sóbrias, evitar as estampas e cuidado, tem muita gente... Gente, aconteceu isso comigo. Eu estava fazendo uma live no meu Instagram e eu estava na parte de baixo do quê? Um pijama. E aí eu coloquei a parte de cima, dei uma arrumada no cabelo, uma leve maquiagem. Então, para as mulheres é importante sim arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem. Os homens também, não coloque boné. Nem pensar, o cabelo tá ruim, mas vai lá, dá uma arrumadinha, mas boné não fica tão legal para o ambiente de trabalho, mesmo que você esteja na sua casa. E aí eu levantei sem querer, apareceu um pouquinho o pijama. Então tome cuidado. O ideal é que você coloque pelo menos uma roupa mais neutra na parte de baixo, para que se você tiver que levantar por qualquer razão, não fique tão desconcertada em mostrar o que você está usando ali na parte de baixo. É isso aí, viu? Tem que ficar ligadinho, viu? Que senão daqui a pouco tá virando meme na internet, né? Ó, o Cris, por exemplo, se ele pudesse, ele viria de pijama todos os dias. Se eu pudesse, eu já estava aqui de pijama e tal. A hora que a Patrícia liberar... Fica deselegante. Mas eu não me importo muito de deselegante. Se liberar pijama, eu venho. Se você de casa também fizer uma enquete, liberar... Hashtag pantufa. Pode ser o último programa que eu vou apresentar também. Também. E não é uma crença limitante, realmente não fica legal. Talvez não... Você não está me limitando, Carol? Será que não? Sei. Por favor. E o pessoal de casa, será que estão limitados com as participações? Como é que tá, Carol? Estão animados, não estão limitados, não, porque não tem limites para sua participação aqui. E nós queremos mesmo que você fale, viu? Pode colocar na tela aí a nossa interação de hoje. E quem está falando é a Sara, é de Pernambuco. Pernambuco, Sarinha. Por muitos anos em minha vida, pensei que era burra porque minha mãe falava isso para mim. Gente, olha quanto que a infância é importante, o pai, a rede de apoio. Quando eu casei, olha, quebrando o ciclo aí, meu esposo me chamou de inteligente. Só assim eu consegui superar e seguir em frente. Mas levou um tempo, gente, o hiato de quebrar o ciclo. Olha a importância. Gente, atenção em casa, você que está formando os baixinhos, os pequeninos. E para você que já está com a crença limitante, você que é cônjuge, você que é namorada, vão quebrar os ciclos. É importante quebrar o ciclo, mas agora, quem está formando? A importância de colocar coisas nessas caixinhas, nessas crianças, né, Cris?
Sim, palavras positivas, porque olha, o caráter de uma criança aí é formado até os 5, 7 anos de idade. Ele vai absorver tudo aquilo que for falado para ele como verdade. Os pais, principalmente, as pessoas, né, como eu falei, os adultos que rodeiam essa criança, eles são pessoas muito importantes, são heróis para ela. Então, se um herói vem e fala para você que você é burro, você vai acreditar, né? E você vai viver, né, com essa verdade. E a criança não crença. sabe também, às vezes, o que é brincadeira, o que não é, Não sabe, o que é uma força da linguagem momentânea, vai marcar. Mesmo que eu. Não, meu filho é uma é brincadeira. A gente fala assim aqui em casa, Sim, nós sim. chamamos um ou outro nessas palavras. Mas, né, é importante tomar cuidado e ter um equilíbrio, né? E existem muitas brincadeiras, né, que podem ser feitas, não precisa necessariamente ser uma brincadeira ofensiva, né, que vai ofender e vai mudar todo o sistema de crenças daquela criança, né? É importante a gente saber dosar, né? Tomar um cuidado com as palavras, tomar cuidado com o que diz, porque é muito importante mesmo para o crescimento, para o desenvolvimento dessa pessoa. Olha só a nossa amiga aí, né, a Sara. Quantos anos a Sara passou acreditando em algo que foi dito para ela? Até que chegou alguém, né, e mudou tudo isso, fez com que ela se olhasse Cris, de forma uma dúvida diferente. agora. Só o falar quebra o ciclo ou é o começo do processo? Porque a gente viu a nossa amiga aqui, a pedagoga, né? Sim. É a Kênia. A Kênia. Ela muitas vezes, no próprio relato com a gente ao vivo, ela falava, olha, realmente eu não sou boa. Então, ela teve uma vitória de fazer agora as aulas online, mas eu acho que ela está ainda num processo até realmente isso se materializar de novo. Interiorizar de Isso. fato essa verdade. São ações que a gente precisa ter para mudar tudo isso, né? Então, quando a crença é algo que eu ouvi ou algo que eu vi, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Então, eu vou tomar atitudes para que aquilo mude, né? Eu vou ressignificar. Eu vou, sim, repetir para mim, né? Falar repetidas vezes para mim. Eu não sou burro, eu não sou burro. Sempre repetir. Eu até sugiro que deixem, sabe, uns bilhetinhos assim na frente Legal. do espelho. Bilhetinhos pra alguns você, né? Mas bilhetes será que eu não tenho pra você necessidade mesmo. de provar para mim mesmo? Porque, um exemplo, eu vou falar algo que eu não acredito ainda, será que eu não... Não, mas então, foi o que ela falou. O primeiro passo é você... Não, repete isso para você. Mas o segundo passo tem que ser a ação, né? Ação. Tem que ser, ó, eu vou me matricular então aqui nesse EAD. Pronto. Tá de Sim. graça aí na internet, tem tantos cursos gratuitos. Eu vou me matricular, eu vou tirar uma boa nota, quero saber. Então, eu acho que o primeiro passo, ok, você interiorizou com palavras, porque a gente sabe que a palavra que sai da nossa boca não tem poder sobre as nossas ações especificamente, né? Você precisa agir também, né? Precisa Não é só de uma ficar falando, ação. falando, não, né? Tem que dar o primeiro passo, né? Mas, com certeza, quando a gente fala que esse processo é ao contrário, né? É para denegrir, enfim, para apertar a pessoa, para deixá-la para baixo, aí, nesse ponto, basta uma palavra, né? Não precisa nem Sim. de muitas ações. E aí é assim, olha, alguém me disse algo, né? E aquilo veio para minha mente, virou um pensamento, que virou um sentimento. Eu comecei, nossa, puxa, eu sou burro mesmo. E eu começo a agir como se eu realmente fosse burro. Agora, vamos fazer o processo inverso, então. Então, eu vou pegar um pensamento, eu não sou burro, né? Eu sou criativo. Troca os pensamentos. Eu vou inverter isso. E isso vai mudar o meu sistema, vai mudar aqui a minha crença. Puxa, eu vou dizendo essas palavras para mim, eu vou fazendo essas afirmações para mim, e isso vai começar a mudar o meu sentimento. Eu vou começar a sentir algo diferente. E esse sentimento também vai promover uma ação. Né? E eu vou partir para a ação. Pera lá, eu estou falando tantas vezes que eu sou inteligente, então vamos lá, deixa eu me matricular então num curso, deixa eu me matricular em algo. Não é uma mudança de QI, é uma mudança de enxergar De comportamento. o momento. Uma Eu estou me mudança. vendo de uma forma diferente. Não é que eu vou falar algo e de repente vai mudar o meu QI, mas vai mudar minha forma de pensar para quebrar esse ciclo. Exatamente. E olha quem está, inclusive, mudando a forma de pensar, porque o primeiro passo é isso que você já está fazendo aí, viu? Você está mandando para a gente a sua interação, está contando a sua experiência, você já está jogando para o consciente que alguma coisa está errada e que você precisa mudar. Então, pode colocar aí na tela, vamos ler aí sua interação, que hoje é o dia da mudança no Entre Família, hein? E a Vanessa falando aqui, olha, minha mãe sempre me menosprezou, tanto que hoje, com 33 anos,
comecei uma nova fase em busca da minha profissão. Estou muito feliz e entendi que a culpa não foi dela, mas da base familiar que ela foi criada, que me levou a me criar assim. Então, a Vanessa, ela identificou o problema, liberou o perdão e está seguindo para uma ação diferente. E o que aconteceu com a Vanessa foi algo que ela vivenciou, né? Vivenciou por anos ali a mãe dizendo aquilo para ela. Então, a Vanessa, ela teve que fazer uma outra mudança, que é o das emoções. Ela teve que ressignificar. Quando é algo que realmente acontece com a gente, aquilo vai criar uma emoção. Então, eu preciso criar novas emoções, fazer algo diferente para que as minhas emoções mudem. Né? Então, tem o exemplo da Vanessa, tem o exemplo de perdas, né? No dia 25 do mês tal, alguém faleceu, perdi um ente querido. E aquilo também gerou um sistema de crença em mim, assim, no sentido de que agora, como que vai ficar a minha vida sem meu ente querido? Porque é concreto, aconteceu mesmo algo que aconteceu, coisa. Eu não vou fazer mais nada. Minha mãe passou a vida inteira, eu convivi com a minha mãe, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ressignificar as minhas emoções, eu vou fazer diferente, né? Eu vou ter ações que vão ressignificar a minha maneira de pensar, como ela fez. A minha mãe está falando isso para mim porque ela teve alguém que falou isso para ela e ela está repetindo. Isso não significa que seja verdade. Então, a partir do momento que ela compreendeu isso, ela ressignificou as emoções dela. O que me faz pensar que muitas vezes essa questão de ciclo, né, familiar, olha, todo mundo na minha família aconteceu isso. Quer dizer que comigo vai acontecer. Isso é uma crença limitante. Olha, logo depois do intervalo, então, vou pedir aqui para a nossa psicóloga me ajudar a entender esse processo. Quem sabe essa é a sua dúvida também. Está com dúvida? Pode mandar. E também agora, depois do intervalo, nós vamos fazer uma dinâmica para você entender quais são as principais crenças limitantes que podem estar aí segurando o seu desenvolvimento. O intervalo é rapidinho e voltamos já já. De volta aqui com Entre Família, e nós conversamos aqui muito nos bastidores. Eu imagino o que essa conversa, esse diálogo, essa informação está gerando aí na sua mente, no seu coração, viu? Pois agora, para consolidar aí as ideias, nós vamos para a nossa dinâmica feita aqui pela nossa querida Ana, que testemunhou, falou aí que para ela já era difícil criar. Imagina, gente, mas ela cria, faz arte, não precisa de ver as artes que ela faz aqui no Entre Família, viu? Mas não é arte de bagunça, não quis fazer um... Tá, passou. Vamos aqui com a nossa especialista falar sobre esse assunto importante. E a nossa primeira crença limitante aqui, que muitas vezes pode ser que você tenha ouvido ou colocado isso no seu coração. Olha, eu já tenho obrigações demais. Não dá pra mim não, hein? Mas isso não rola. E agora? E aí? Será que você realmente tem obrigações demais? Será que você já foi olhar ali tudo que você faz e ver realmente o que é obrigação, o que realmente você está fazendo? Porque uma maneira de se quebrar essa crença é eu ir me certificar, né? Eu constatar se aquilo que eu estou falando realmente é mesmo aquilo que eu estou falando. Porque às vezes a gente joga, né? É algo que a gente vai repetindo com tanta frequência que a gente joga já essas tá comum, palavras. essa pessoa ela sempre vai usar essa mesma... Exatamente, sem nem pensar, sem nem saber. De repente a pessoa tem uma obrigação só e ela acha que tem obrigações demais, mas se você for listar tudo que você está fazendo, olhar os horários direitinho, você vai ver que de repente... Jogar ali num cronograma de vida ali, exatamente, né? Você consegue. E de repente você vai até tirar umas coisas que você está tendo como obrigação e nem são obrigações suas, por exemplo, né? Exatamente, tem que saber peneirar aí para entender esse processo, mas essa aqui é uma crença muito recorrente, limitante e que pode fazer com que você não alcance seus objetivos. Olha aqui, próxima crença, nunca deu certo antes, mas nunca, imagina, isso aqui não dá certo. E a pessoa nunca nem fez. Pois é. E às vezes a pessoa faz essa afirmação baseado na experiência de outros, né? Nunca deu certo pro meu irmão, nunca deu certo pro meu primo, nunca deu certo pro meu vizinho. Não vai dar certo para mim também, impossível dar certo para mim, né? Sendo que sim, pode dar certo para você sim. Né? Isso que você está na dúvida aí, com certeza. Primeiro você precisa ir lá ver,
né? Vai lá ver, pergunta Aplica isso na sua vida. Como que faz, como que é, como que começa, como que termina, né? Nunca deu certo para outras pessoas, será que as outras pessoas fizeram da maneira que era para fazer? Agora você falando aí, me veio à mente um exemplo prático, né? Regime. Olha, fazer exercício físico não emagrece, não adianta não. Não, você tem que fazer uma dieta, vai para plástica, hein? Faz lipoaspiração, porque não tira, não tem essa não. Eu nunca vi ninguém emagrecer. É plástica. E aí, né, uma crença limitando. Como nunca deu certo? Quanto tempo você desenvolveu essa atividade física? Por quanto tempo? A frequência, a quantidade, enfim. Tem que avaliar tudo isso para ver se aplica ou não na sua realidade. Sim, porque vamos pegar o exemplo do exercício. Às vezes a pessoa começa e o corpo já começa a doer, ou já começa a ficar cansado, né? E aí a pessoa já quer parar, já desiste, né? Então, eu preciso insistir, né? Pode nunca ter dado certo para ninguém da minha família, mas pode dar certo para mim. Eu posso insistir, fazer de novo, cair, levantar, quantas vezes forem preciso, para eu conseguir chegar onde eu quero chegar. Mais uma frase aqui no Entre Família, que é uma crença limitante recorrente, muito usada por aí. Olha lá, é tarde demais. Imagina, eu tô velho, gente. Para com isso. Não, tô velho, não aguento não, hein? Essa acho que é a mais recorrente de todas, Carol? Às vezes eu já falo assim, não tem idade para isso não. Para, exatamente, deu. Gente, mas olha, a gente tem visto aí muitos exemplos, né? Uma coisa também para você quebrar essa crença é você olhar os exemplos positivos, né? Que às vezes a gente foca tanto no negativo que a gente esquece de olhar as crenças positivas que tem por aí, né? E eu achar que é tarde demais para estudar, para trabalhar, para começar uma faculdade, para ter filhos, né? Essa é uma crença que eu acredito que ela seja a mais recorrente de todas. Olha, ninguém na minha família, né, teve filhos depois dos 30, ou ninguém na minha família estudou depois dessa idade, ou ninguém estudou. Aqui ninguém nunca fez faculdade, aqui ninguém, né? Ou seja, né, vai limitando a pessoa de forma que ela não consiga se desenvolver. Por isso, realmente, a gente tem que cuidar com as palavras, comentários. Sabe aquela ideia assim, de que é melhor, às vezes, dar uma segurada? Vamos falar mais sobre isso aqui no programa de hoje. Mais uma crença aqui limitante recorrente. E a vida é muito complicada, né? A vida é complicada. Como é que eu vou agir assim, ou fazer isso, assado? Então, e aí vamos pegar essa frase, você vai falar assim, a vida de quem é complicada? Quem está complicando o quê? Não é? A vida já começa as perguntas de psicóloga. A vida é complicada. A vida de quem é complicada? Né? A vida, ela tem ali o seu ciclo, né? Ora estamos felizes, ora estamos tristes, ora estamos, né, saltitantes, ora estamos chorando. Faz parte do ciclo da vida. A vida tem o seu ciclo, né? Agora, dizer a vida é muito complicada, né? Como? O que você está chamando de complicação? O que você está entendendo por complicado? Quem está complicando, de repente, a sua vida? Quem disse isso para você? Gente, são muitas perguntas, né? Que você precisa... Ela vai falando aqui, tô achando que eu tô na minha sessão com a terapeuta. Sessão de terapia. Que você sai bravo com a terapeuta. Fala assim, chega de me perguntar... Tá, tudo bem, sou eu que estou complicando tudo. E agora? Né? E, de fato, muitas vezes é a gente que complica, não tem jeito. Olha lá, eu não sei por onde começar, mas, às vezes, está no emaranhado, é tão complicado que... Olha lá, eu estou usando já todos, né? Está no emaranhado tão complicado que realmente é difícil saber onde eu tiro o primeiro fio aqui de toda essa bagunça, nesse novelo de lã. Exatamente. E aí você vai o quê? Você vai listar tudo. Né? Papel. Lista tudo que, né, não está tudo aqui emaranhado. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar, separa, pega, né, igual quando a gente vai montar um quebra-cabeças, né? Vem tudo aquilo junto, né? Tudo junto, misturado, e a gente não sabe mesmo por onde começar. A vida, às vezes, está tudo junto, misturado. Então, o que você faz primeiro? Vamos separar as pontas, não é? Eu separo o que é ponta, vou pegar tudo que é da mesma cor, vou pôr aqui, vou pegar as pontas. Então, é assim também que a gente começa. E é tão importante essa questão, eu já fiz, essa semana com a terapeuta e tal, eu escrevi bastante. Então, vamos escrever
aqui então, tudo que você tem feito na sua vida, vamos ver como é que está a situação aqui, né? Aí quando você olha para tudo, você fala, meu, é isso mesmo? Porque parece que você não se ouve, né? Exatamente. A quantidade de coisas que você tem, muitas vezes você está pegando coisas que não tem nada a ver com você, com a sua vida, e está deixando outras áreas falhar, né? Então, acho que é importante esse exercício prático. Não, vou escrever, vou colocar em prática, vamos mudar a minha realidade aqui, e aí, com certeza, você vai ter mais saúde emocional. A nossa última frase aqui das crenças limitantes, olha lá. Você vai abrir esse negócio mesmo? Nossa, tem tanta gente fazendo, hein? E aí? E aí? Já tem muita gente fazendo, eu vou ser mais um que vai fazer o que está todo mundo fazendo. Vou abrir esse salão aqui de cabeleireiro, só porque eu faço uma escova boa, né? Eu vou vender pão, tem tanta gente que vende. Aí a pessoa não vende pão, se limita e não faz uma renda extra. Exatamente. E fica, né, achando que só porque outras pessoas estão fazendo, eu não vou fazer, ou eu não vou vender, ou eu não vou conseguir dar certo no meu. Mas assim, outras pessoas estão fazendo, mas você é uma pessoa única. Você é uma pessoa especial. Né? Você é você. O pão que você fizer, você pode até usar a mesma receita que todos estão usando, mas a forma de você fazer vai ser diferente. A noção de que você é único, importante, especial também ajuda a gente a se livrar de algumas crenças, né? Coisas. Essas aqui são algumas frases que a gente colocou aqui para você, mas vamos sentar ali, porque nós no intervalo conversávamos sobre frases que parecem ser positivas, né? Como, por exemplo, Cris, a gente estava conversando, né? Olha, você é forte, nossa família é forte. De que forma uma frase como essa, tão positiva, pode acarretar em algo negativo? Vou ter que assumir um Numa padrão crença. e tal. Só para me defender da antiga frase ali, ó. Sim. Tá todo mundo fazendo e então não vai dar para fazer. Eu vou usar uma crença limitante com outra crença limitante. Minha mãe falava assim, ó, você não é todo mundo. Isso. Então ela colocou essa crença em mim. Então eu pegaria uma crença limitante contra outra crença limitante. Agora voltando para essa questão, foi até que a Carol falou, olha, família X é muito forte. E eu, para não sair desse efeito manada, não me sentir aquela coisinha fora do pacote, senão eu também sou forte. Na minha família tem essa crença limitante, as mulheres da família são fortes. Que significa que o quê, né? A gente vai engolindo tudo, vai engolindo, vai abraçando tudo, vai reunindo tudo, daqui a pouco fica doente, não tem jeito. Porque o corpo ele vai falar assim, não, você tá achando, mas você não, talvez você tenha que baixar um pouquinho, você não vai conseguir não, né? E parece que é uma coisa tão positiva, né? Que a gente está implantando no filho, no outro, passando adiante, e na verdade não. É verdade. Aquela coisa, né? Aqui nessa família ninguém chora, né? Ninguém chora. E aí, às vezes, a pessoa passa a vida inteira engolindo o choro, porque ali naquela casa ninguém chora, ninguém sofre. Isso é tão mentira, porque assim, se você for olhar agora, né? Todo mundo que tem essa crença na família, for olhar agora, quantos parentes já viu não sendo fortes, quantos familiares já viu chorando, né? Faz uma retrospectiva. Se na sua família existe essa crença, faz essa retrospectiva. Quantas tias você já viu chorando? Quantos primos você já viu chorando? E você vai ver que... E parece até que o cérebro já vai apagando, né? Agora, Cris, a gente está aqui falando desse assunto, porque é um assunto bom, né? Gostoso. Mas quem está em casa quer falar também. Não, não se limite. Vamos fazer o seguinte, eu sei que está no finalzinho do programa, vamos aproveitar a sua participação na tela. Vamos lá. Aproveitar que a Cris está aqui para nos ajudar nessa tarde maravilhosa. A Angélica, ouvi a vida toda que eu nasci para trabalhar fora e não cuidar do lar. Sou esposa e mãe há 3 anos. Tive depressão e faço terapia, pois me cobro muito para dar conta dos afazeres domésticos. Mas ainda sofro por conta disso. Tudo que eu ouvi desde adolescente. Criou-se um padrão. Eu não criei filho para ficar em casa. Se distanciou das coisas mais simples. Pronto, aí e aí teve uma distância, teve que aprender na marra, né? O que acontece? Condicionou a filha a ter uma distância e agora, através da resiliência, está aprendendo, né? Pois é, Angélica, né? Angélica, é o que a gente estava conversando aqui, né? Aqui nessa família, todo mundo, ninguém trabalha em casa, né? Aqui nessa família, tem dona de trabalhar casa, não. Fora. Produção. Mas olha, você já está no caminho certo, já começou a fazer terapia. Angélica, vai aos poucos, né? Vai quebrando essa crença aos poucos, faz uma coisinha. Você também não fica nessa crença de você ter que provar para todo mundo.
prove para você mesmo. E como que você vai provar para você mesmo? Você vai construindo isso devagar. Um dia você faz um afazer, gasta tempo em um determinado afazer, né? Em uma determinada tarefa, gasta seu tempo naquilo, depois você passa para as outras tarefas. Não precisa fazer tudo de uma vez, senão vai ser penoso mesmo e cansativo. E a gente tem uma crença, né, de que trabalho que é considerável, que as pessoas aplaudem e olhem para você falando, realmente você trabalha, é fora de casa e não dentro, né? Então a dona de casa, ela já se sente minimizada aí justamente por esse aspecto, mas não é quem trabalha em casa sabe, não é fácil não, viu? É complicado. Trabalho. E quando eu falo complicado, tô falando de crença limitante não, vai? Porque é real. São reais os desafios. Agora, falar desse assunto é tão bom, tão importante. A gente aqui falou mais do que quem está em casa, é uma loucura, né? Todo mundo quer falar ao mesmo tempo para tirar suas dúvidas. Mas eu quero agradecer a sua disponibilidade, por compartilhar mais uma vez conhecimento com a gente, porque o nosso programa está chegando ao final. Olha, eles que estão falando, por mim eu ficaria aqui a tarde inteira, olha a crença, né, de que tudo gente? que é bom acaba, olha lá. Pois é, né? Mas eu agradeço a audiência de vocês, agradeço mais uma vez a honra de estar aqui com vocês. Muito obrigada, né, pelo espaço, obrigada a todos. E vamos aí, então, quebrando, né, essas crenças, vamos transmutar as crenças limitantes aí que foram colocadas na nossa cabeça, tá bom? Vamos fazer esse compromisso com nós mesmos. Né? Muito bem. Legal, olha, você já viu, né? Passou aí rapidinho aí as informações dela para você entrar em contato, viu? Ah, não passou aqui no GC, mas aí você pode falar, então, qual é o contato? Meu Instagram é @psicóloga_Cristina_Sabará. Entra lá que a gente continua aí conversando Continua essa conversa sobre as crenças limitantes. Legal, perfeito. Mas o nosso programa, ele quer assim, ó, ele quer terminar com uma informação muito importante, que é a informação de Deus para a sua vida. Tem alguém que te conhece melhor do que ele? Vamos saber o que ele tem aí, o que ele sabe sobre você? Pastor, será que Deus tem realmente informações importantes, vitais para a nossa vida? Você sabe que aonde há pessoas, há crenças limitantes. É só olhar rapidamente a palavra de Deus, você que gosta de ler a Bíblia, e você vai encontrar algumas crenças limitantes. Quer ver uma delas? Ir para uma terra desconhecida, como assim Abraão? Noé, você vai construir um barco. O quê? Eu sou um agricultor, como construir um barco? Moisés dizendo assim, Senhor, eu sou pesado de língua, como eu vou falar com as pessoas no Egito para libertá-las do Egito? Josué indo até a terra prometida com mais 11 pessoas, e quando eles voltam carregando um cacho de uva que tem ali, carregado por 2 pessoas, quando eles chegam, as pessoas falam assim, nós somos como gafanhotos, há gigantes naquela terra, nós não temos o que fazer. É olhar para Josué, agora, já na terra prometida, olhando as muralhas de Jericó. Ele está observando, e nessa observação que ele faz o tempo todo ali, se aproxima o céu. O capitão do exército do céu, o grande general, se aproxima dele e fala assim, olha, ser forte e corajoso para toda desculpa, para toda crença limitante que foi construída na vida. Deus apresenta respostas extraordinárias. Quer ver? Gideão tinha poucos soldados, 300 diz a história. Só que com os 300, e ele é chamado de pão de cevada, com Deus, 300 é uma grande maioria. Com Deus, as nossas limitações, elas são neutralizadas. Se você olhar a palavra de Deus, você vai encontrar no Novo Testamento várias crenças limitantes, mas uma resposta absurda que nos enche de alegria. O céu diz assim, olha, vocês, se confiarem em Deus, vão fazer coisas maiores do que Ele fez. O apóstolo Paulo ainda diz, tudo posso naquele que me fortalece. E alguém que talvez poderia ser limitado pela crença de que não era nada, que não podia nada, que não faria nada, é um menino que está cuidando de ovelhas. O profeta vem para escolher um novo rei, ungir um novo rei. E quando o menino é perguntado, onde está aquele menino? Ninguém sabe onde ele está.
E os irmãos foram rejeitados, todo mundo foi rejeitado naquela casa. De repente vem um menino. E aí o texto da Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 7, diz assim: olha, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem. E é isso que eu quero dizer para você ao terminar essa semana. O Senhor não vê como vê o homem. E se você olha para você e se vê menos, Deus sempre vê mais. Por quê? Porque Ele te ama. E como Ele te ama, as crenças são todas neutralizadas. E o poder dEle substitui a nossa fraqueza. Amém, amém. Como é bom saber, viu? Que você não é o que dizem de você, não. Você quer saber quem você é? Busque na palavra de Deus. Obrigada, pastor. Amanhã nada, gente, que é sexta-feira, né? O final de semana. Na segunda-feira, o nosso programa vai falar de um assunto que não é só feminino, não, viu? Esse é um assunto que ele parte, assim, para todas as áreas. Ele incomoda o marido, é o filho, é o vizinho, é a mulher na rua. Tanto que é o seguinte, hein? Dentro da legislação brasileira, se uma mulher cometer crime e for comprovado que ela estava de TPM, a pena é amenizada, porque a TPM, meu filho. Eu estou tirando as fotos, as minhas cicatrizes vão ser mostradas na segunda-feira, as marcas. E esse programa eu não vou perder de jeito nenhum, tá? Se perder carro, eu pego um ônibus, não quero saber, eu tenho que estar aqui, eu quero saber quem é essa especialista, eu quero saber quem é a mulher que vai estar aqui, eu quero saber de tudo. Esse programa eu não vou sair daqui sem respostas. Para ser uma rede de apoio. Gente, eu tô mal. Chega a tremer. O menino tá suando frio aqui. Ó, vamos resolver essa questão aí na segunda-feira. Tenha um bom final de semana, feliz sábado para você. Tchau, tchau.